Saudações, saudações, amigos do Podville. Estamos iniciando mais um episódio. Gostaria de agradecer aí ao pessoal que tem nos acompanhado. Gratidão. Repito, a nossa intenção, acima de tudo, é conteúdo que agregue valor, que agregue conhecimento e que possa somar na vida da nossa comunidade. Hoje eu estou com um convidado super especial, principalmente pessoalmente na minha vida, que é uma pessoa que fez diferença na minha família, que faz diferença na minha família, que é o pastor Carlos Luiz Krieger. Isso aí. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade de estar aqui também nessa hora, nesse momento aqui junto com você. Pessoal, o pastor está há muitos anos cuidando lá da comunidade luterana lá do centro de Piraberaba, que é onde eu resido, e dessa forma aí nos últimos 7, 8 anos a gente tem um convívio, né? A minha esposa, mais do que eu até, relacionado à região lá. Pastor, quantos anos lá de Piraberaba? Esse ano nós completamos 20 anos nesse lugar, nesse bairro que a gente viu crescer de uma forma gigantesca, né? 20 anos atrás, as ruas, poucos prédios, hoje em dia, né? Quanta coisa mudou, o movimento então nem se fala. Mas 20 anos completamos agora em agosto. Em Joinville foi direto em Piraberaba, ou chegou a passar em outro local? Não, somente Piraberaba. O senhor está quantos anos pastoreando? Pastoreando desde 1995. 95. Essa história começou aonde lá, pastor? Como é... Vou virar pastor luterano. Ah, pois é, né? Bom, tem muito a ver com a minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher de fé e uma das coisas que vi a saber quando eu já estava formado, trabalhando, que ela, num episódio da vida dela, havia perdido uma criança, um menino, e depois ela logo engravidou e ela ela assumiu um compromisso com Deus e disse assim, essa criança for um menino, né, eu vou consagrar ela a Deus e deixa Deus fazer com ela o que ele quiser. E ela estava lendo justamente a história de Ana em 1 Samuel, palavra do profeta Samuel no Antigo Testamento, né? E lendo essa história, ela se identificou muito com Ana, que também não podia ter filhos e desejava muito ter filhos, né? E então, quando ela engravidou, ela consagrou esse filho ao Senhor. Embora eu não sou o mais velho, eu sou a raspa do tacho praticamente, né? Porque nós somos em 7 irmãos, né? E 5 irmãs e um irmão que é bem mais velho do que eu, né? Então, ela assumiu esse compromisso com Deus, né? Se for um menino, eu vou consagrar ele a Deus. E quando eu nasci foi o que ela fez, embora ela nunca tenha dito isso, mas eu sei que ela orou, ela buscou a presença de Deus na minha vida, assim como também buscou na vida dos outros filhos dela, né? Então, num determinado dia, eu participando de um encontro de jovens, né, lá na nossa região, sempre foi muito forte o encontro com jovens, e eu já estava no 3º ano do ensino médio, né, quase me formando. Já tinha assim uma carreira estipulada dentro do meu ponto de vista, né? O que eu queria ser, o que eu não queria ser, né? E no final daquele ano, Deus veio e bagunçou tudo, né? E naquele encontro, eu tive um encontro, na verdade, com ele, ou ele veio ao meu encontro, né? Fica difícil a gente definir isso, né? Mas tudo aquilo que eu tinha planejado caiu por terra, né? Ele disse, não, eu te quero como alguém que vá para a faculdade. A faculdade, na época, existia só no Rio Grande do Sul, né? Nós somos naturais aqui do Alto Vale, aqui no Alto Vale do Itajaí, e na cidade de Aurora, uma cidade minúscula, e ali dessa cidade aí Deus me levou para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz meus estudos, né? No meio da faculdade, casei com a minha esposa Amélia, a gente já teve um filho durante a faculdade, e quando formado, então, eu permaneci lá no Rio Grande do Sul mesmo, trabalhando também numa comunidade lá chamada de Sander, na cidade de Três Coroas. E foi assim, né? Deus, ele colocou a mão, né? Porque eu tinha planos,
mas os meus planos foram totalmente desfeitos e Deus colocou agora uma trajetória na frente disso, né? Aliás, Ivan, um dos meus sonhos, e que eu também me preparava para assumir após o ensino médio, era ser marinheiro, né? Eu cheguei a fazer o teste no Porto de Itajaí, né, onde eu passei na prova teórica, mas eu reprovei no exame físico, porque eu tenho problema num olho meu, né, e naquela época não podia, não sei se hoje pode, também nunca mais me interessei, mas o meu plano era esse, passar ali, né, e ir direto para Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Esse era o plano, e isso não aconteceu, né? Isso veio tudo junto, assim, né? Sim. Foi algumas semanas antes, eu me preparando para isso, não deu certo. Uma segunda opção seria economia, numa universidade lá mesmo, né? E aí Deus vem assim e disse, não, para lá você não vai, por causa do teu olho, que eu nem sabia que tinha esse problema, para mim era tudo normal, né? Para lá você não vai, a economia também não, então vamos para teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, foi para lá que Deus me levou e dessa forma, então, eu fiz os meus estudos. Após os estudos, a gente tem um período de integração em alguma comunidade, não ainda como pastor efetivo, né? E fiz isso aqui em Piraberaba, né? Então, esse tempo também foi assim, tipo de um experimento para depois, quando eu retornei em 2004, né, porque algumas pessoas já me conheciam, então, ali da região. Ah, o senhor fez esse período pré-pastor oficial aqui em Piraberaba. Aqui em Piraberaba. Eu não sabia que tu tinha tido essa experiência. Sim. Aqui. Foram 12 meses aqui de atividade, onde o nosso filho mais novo, inclusive, chegou a nascer aqui. Então, ele é registrado no cartório de Piraberaba. O Lucas. O Lucas nasceu aqui e depois vocês foram para Três Coroas daí. Aí nós voltamos para Três Coroas, depois de Três Coroas a gente teve um tempo em São Paulo, e aí de São Paulo a gente veio para cá. A Amélia da onde? A Amélia de Aurora também. Também saiu da... Conheceu antes do ensino médio? A gente estudava já desde a 5ª série juntos, né? Então aí, quando eu me formei no ensino médio, que eu fui para São Leopoldo, ela foi fazer faculdade, trabalhar em Itajaí, Balneário Camboriú, e nós nos encontramos num almoço de igreja, assim, porque nossa família dela e a minha família, a gente sempre teve uma conectividade muito grande, né? Sim, característica de cidade pequena, né? Nossos pais eram amigos, então, assim, né? E a gente se encontrou lá, né? E ela começou a perguntar, porque fazia tempo que a gente não tinha mais se visto mesmo, né? E foi, aí à noite a gente foi comer uma pizza junto, né? No outro dia cada um foi pro seu canto, e aí demorou um mês e pouco até a gente conversar de novo. Naquela época não era tão fácil. Telefone não era assim, né? Não dava para mandar um WhatsApp, né? Não. Na época ainda funcionava o telegrama, então era uma forma da gente também se comunicar. Sim. Né? E aí depois, no final daquele ano, assim, a gente diz, poxa, né? Se há esse desejo da gente, de fato, construir uma vida junto, né? Então, por que a gente vai agora protelar isso, né? E aí nós acabamos, então, casando no final daquele outro ano. Tivemos um namoro, entre aspas, de 1 ano e meio. Casamos aí no final daquele outro ano e esse ano completamos 34 anos de casados. 34 anos de casado. É, isso aí. Pastor, depois a gente até volta, mas é um dos assuntos que a gente comenta muito lá em casa. As dificuldades hoje em dia de um relacionamento, de viver o casamento, porque me parece que hoje em dia está mais fácil. Como eu trabalho com direito também, a gente faz direito da família, vários e vários relacionamentos chegam lá até o escritório e dentre as perguntas, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, não se tem um motivo de agressão ou um motivo de traição, principalmente casais jovens, assim, sabe,
meses, poucos anos, às vezes nem ano, não estou mais feliz, não deu certo, né? Mas às vezes até já geraram uma criança, né? Então, o bebê de colo, eles estão separando porque não estão felizes, sabe? Me chama muito a atenção. E isso tem aumentado com o passar dos anos, sabe? Por que... Essa é a característica da sociedade que a gente vive hoje, né? O descartável, né? A gente vive no meio de muitas coisas que são descartáveis, né? Hoje em dia é tão fácil, você faz uma festa, compra tudo descartável, não precisa lavar nada, depois joga tudo fora, né? E isso, de alguma forma, adentrou dentro da humanidade, das pessoas, no seu próprio relacionamento, né? Tem um autor, eu me esqueci do primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Bauman, e ele escreve um livro chamado O Amor Líquido. E esse amor líquido é como assim, você coloca na sua mão, esse amor abre a mão e isso escorre, né? E ele então traz no sentido das pessoas que estão vivendo seus relacionamentos da mesma forma, né? Tá com uma dificuldade pequena, não quero mais, parte para outra. Quer dizer, as pessoas, elas não estão conseguindo trabalhar as suas dificuldades, não estão conseguindo superar, então elas só vão fazendo o quê? Elas vão protelando, né? Aquilo que deveria ser tratado aqui e vão protelando, então quando chega no próximo desafio, fogem novamente, né? Então assim, virou rotina também, relacionamentos terminarem hoje, começa amanhã outro, depois da manhã já termina de novo, né? Porque é uma sequência, parece que isso virou rotina, virou algo normal. E é claro, né? Quando a gente vê uma criança no meio de tudo isso, né? Os pais, por exemplo, acabam se esquecendo, né? Porque tem um filho, às vezes dois, às vezes até mais, né? E se separam, então cada um passa a ter um novo relacionamento, e os filhos que não tem nada a ver com esses novos relacionamentos ali, com esses novos cônjuges que acabam então agregando ali na família, são obrigados a conviver com eles, né? Então é a mesma coisa que você pega uma pessoa completamente estranha e coloca na frente do teu filho, e agora o teu filho é obrigado a conviver com essa pessoa. Sim, diariamente, né? Dentro do banheiro, dentro da cama, dentro da cozinha. Exatamente. Conviver. A gente tem um exemplo, acho que saiu hoje, pastor. Não, essa semana, em Indaial, né? Foi encontrado lá, a mãe e o padrasto mataram a criança de 6 anos, né? E são casos que estão cada vez mais recorrentes, né? A outra questão em relação a isso, pastor, é um fenômeno também que a gente vê na religião, na questão das igrejas. A busca das pessoas pela igreja ideal, né? Então, uma hora eu sou isso, daqui a meio ano eu sou aquilo, parece que não encontra a sua... É um fenômeno também que antigamente meio que tu nascia uma coisa, né? Não se trocava de igreja, nem de time de futebol, né? Então, parece que hoje é mais difícil tu deixar de ser Flamengo, Corinthians ou Vasco do que trocar de igreja. É um outro fenômeno também. E para mim isso tem a ver também com essa questão do amor líquido, que é aquela coisa momentânea, né? Então eu tenho uma situação para ser resolvida, então eu busco resolver aquela situação. Aí existe uma campanha e tal igreja lá, então hoje é oração para isso, bênção para aquilo, milagre disso e assim por diante. E as pessoas, elas vão em busca disso, porque afinal de contas é algo que elas anseiam, né? Então elas vão à procura para solucionar aquele seu problema. Naquele momento. Naquele momento. Aí, mês que vem, precisa de uma outra coisa, então é outra igreja que está fazendo, e eu vou atrás, né? Então, a gente vê esse fenômeno acontecendo assim, né? A gente até brinca às vezes, né? Aquele crente macaco, né? Que pula de galho em galho. Conforme eu galho, se tá bom, lá eu estou, né? E isso mostra de novo a falta de um aprofundamento que leva a uma maturidade das pessoas, né? Porque o Salmo 133, que é um salmo curto, né? Ele fala de como é bom e agradável viverem unidos os irmãos,
E ele fala essa palavra especificamente para o convívio das pessoas dentro da igreja. E ali ele termina dizendo que é ali, no meio dessa comunhão, que há o quê? Que há o derramar da vida e da bênção de Deus. Então, as pessoas procuram bênção em determinadas igrejas, nos mais variados lugares, e se esquecem de que a bênção está ali onde? Na comunhão. Porque se nós cremos que Deus ele está em todo lugar, então nós, de fato, precisamos crer que onde eu estou congregando e fazendo isso, realmente à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, então ali Deus também vai operar, da maneira e da forma dele. Então, esse é um alerta que a gente precisa, de fato, ter. Sim. É uma questão, Pastor Carlos, que lá em casa a gente debate muito, muito, muito. Porque, inegavelmente, lá em casa, em diversas situações, a gente sente a mão de Deus, na família ou situações pontuais, que é o que o senhor fala, né? Até internamente, às vezes, quando tu mais precisa, parece que tu tem mais fé, né? Tá mais quando vulnerável. Quando tu tá bem, tu não tem tanta fé assim, né? Tu procura, né? Mas nesses momentos a gente sente muita mão de Deus lá em casa, né? Principalmente nas questões familiares. Como isso a gente não valoriza tanto, pastor, no sentido do quê? A gente tem tempo para jogar futebol, a gente tem tempo para ir na praia, e muitas vezes, principalmente a Tatiana, minha esposa, ela me cobra. E a igreja, Ivan? Não, pode deixar. A gente vai procrastinando o que é mais importante, né? Esses dias, pastor, a minha de 6 anos, a gente sempre tem a questão de rezar antes de almoçar. A de 6 anos começou a reza e ela rezando e eu não conseguia me concentrar naquilo, tava com fome, eu tava pensando em outra coisa. Depois a gente vê como é falho, como a gente não responde a Deus o mínimo que ele pede, né? Como trabalhar isso mais, pastor? Como se entregar mais, esquecer os problemas? Porque eu entendo, pastor, que o mais importante é Deus. Eu tenho isso guardado lá dentro, mas pratico muito menos do que eu entendo. As coisas mundanas, os problemas aqui consomem muito mais tempo do que preparar o terreno para a nossa vida eterna, que é o que a gente acredita, né? Jesus, ele mesmo disse, né, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, praticarmos a sua justiça, em todas as demais coisas seriam acrescentadas na nossa vida, né? Só que o problema é que a gente inverte isso, né? Nós queremos primeiro as coisas todas para depois dizer, né? É aquela mesma história, né, do cara que diz assim, dia que eu ganhar na loteria, eu vou dar tanto para a igreja, né? E Jesus já disse, né? Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser no muito. Quem não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito, né? Então, e não tem essa moeda de troca com o homem, né? Não tem, né? Quer dizer, ele sabe de todas as coisas, né? Então, é algo que a gente precisa, de fato, ter como prioridade na nossa vida. Isso é uma questão de escolha, né? Quando eu escolho, e eu poderia, assim, compartilhar experiências de pessoas que, de fato, quando aplicaram isso na sua vida, de primeiro buscar a Deus, saber que de manhã eu levanto e minha primeira palavra é para Deus, né? As coisas começaram a mudar em casa, no relacionamento com a família, com os filhos, no trabalho. Ou seja, Deus, ele cumpre aquilo que promete. O salmista Davi, ele diz no Salmo 37, no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? E essa entrega aqui não é simplesmente uma entrega, eu entreguei, não. A palavra em hebraico, ela traduzida literalmente para o nosso português, seria arremessa, né? Então, arremessa a tua vida para Deus. Quer dizer, quando você arremessa algo, não tem como você puxar de volta. Você precisa entender que quando a gente entrega, a gente diz, Deus, toma conta da minha vida. E eu vou confiar nisso. Sim. E eu vou confiar que ele vai cuidar também daquilo que eu não tenho controle.
do meu amanhã, por exemplo? Por que a gente se angustia tanto pelas coisas que ainda não aconteceram? Porque a gente passa noites inteiras sem dormir por causa de alguma situação que eu preciso resolver, mas vou resolver só amanhã ou depois da manhã. Mas a minha ansiedade, de fato, vai consumindo, né, a minha própria vida, quando Deus diz, entrega para mim, deixa eu cuidar da sua vida. Né? Sim. E aí, Ivan, eu vejo assim que, voltando à questão da família, né, o quanto a gente vê a ausência de Deus nas casas e que ocasionam, então, tudo aquilo que a gente tem falado há pouco, né, a questão de divórcio, questão do caso que aconteceu lá em Dayal, né, questão de falta de um respeito do próprio ser humano, né? Porque eu vejo hoje em dia que é tão mais fácil a gente amar as coisas e usar as pessoas. Isso tem acontecido muito. Quando a palavra de Deus diz que a gente precisa amar as pessoas e usar as coisas, porque, afinal de contas, são os objetos que existem para nós, né? Sim. Mas a gente vê pessoas adorando mais o carro do que cuidando da esposa, né? Tendo mais prazer em estar agora com seu time de futebol do que olhar pelos filhos, ou de repente passar um final de semana com eles. Essa inversão, né? Uma inversão completa de valores, né? E isso leva para dentro da sociedade, para dentro do trabalho, né? É uma das coisas que eu sempre tenho dito, quando a pessoa está bem em casa, ela vai se dar bem também no trabalho, ela vai se dar bem na sociedade. E aqui eu vejo que entra o papel fundamental da igreja e talvez uma das coisas que Deus mais tem falado ao meu coração, da igreja, ela ser algo relevante na vida das pessoas, nas famílias, para que elas, por sua vez, possam interagir dessa forma dentro da sociedade e mudar a sociedade, né? Porque a gente espera de políticos, a gente espera disso, espera daquilo, mas a mudança ela começa dentro de nós. E a partir da mudança que há dentro de nós, né, que a nossa família vai mudar, né? Imagina você, né, com a sua esposa e com as suas 3 meninas, Ivan, né? Só vocês, 5 pessoas, né? Mas com quantas pessoas vocês têm contato durante o dia? Sim. E se esses contatos de fato forem contatos que edificam a vida dessas outras pessoas, você então já impactou, né, algumas pessoas, né? Nem todas elas vão seguir aquilo, né? Mas alguma luz você vai deixar. Se tu conseguir tocar uma pessoa, já é sensacional. Não, imagina. sem dúvida. E agora imagina isso acontecendo diariamente, né? Vai lá no teu trabalho, né? Ao invés de chegar lá já reclamando, murmurando do teu chefe ou dos teus funcionários, Ou do né? cliente reclamando. Chega lá, abençoa essas pessoas, né? Chega lá, profetiza a bênção. Chega lá dizendo, Deus, né, eu clamo para que tu estejas à frente da minha vida aqui. Por outro lado, a gente também hoje vê muitas pessoas culpando Deus, ignorando Deus e até dizendo assim que, com todas as letras, que Deus não existe, né? Tem até aqueles que dizem que preferem o inimigo, que preferem Satanás do que o próprio Deus. A gente vê de tudo, né, no nosso meio hoje em dia, né? Mas uma das coisas que também a gente precisa sempre lembrar é que Jesus, em momento algum, ele disse assim, ó, você é obrigado a me seguir. Você é obrigado a fazer aquilo que eu quero que você faça. Essa é uma opção. E dentro dessas opções que Jesus disse para as pessoas fazerem, né, ele deixou muito, muito claro, né? Você vai fazer, você vai andar, você vai caminhar dentro dessa proposta. É assim que eu ando. E é assim que eu quero que aqueles que olham para mim e temem a mim, andem também. E quem não quer isso está fora, né? Então a gente não pode obrigar ninguém. Mas como alguém que crê, que confia que Deus é soberano e que Deus continua tendo poder e autoridade no mundo atual no qual nós vivemos, a gente sabe que Deus ele também nos usa. Pastor, eu estava refletindo e agora linkando as palavras do senhor, tem aumentado muito, 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 principalmente agora com as redes sociais, a questão dos treinamentos, dos mentores, dos palestrantes, dos coachings.
e dizendo as maneiras de alcançar o sucesso e alguns até lembram a palavra, mas pouquíssimos assim, meio que falando, só depende de você. Você sozinho, você não precisa de ninguém, autorresponsabilidade. Eles estão ocupando um espaço que as pessoas não encontram na religião, na igreja. Tem a ver esse aumento volumoso de coachings, e a gente vê eventos com 5, 6 mil pessoas, mais ou menos com essa linha assim. Tu não precisa de ninguém, tu sozinho, tu resolve, sabe? Então, tem um confronto ou é viagem minha? O ser humano é uma peça rara, né? E complicada, né? Então, toda vez que alguém chega para você e diz assim, olha, você pode, você consegue, só depende de você. Se olha no espelho Exatamente, o narcisismo, né, que é você chegar na frente do espelho e dizer assim, ó, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu sou melhor que os outros, né? É algo que levanta pessoas, levanta multidões, e isso não é de hoje, isso aflorou hoje muito por causa da internet, por causa dos meios e as redes sociais, os meios de comunicação, né? Mas isso a gente já tem visto assim há muitos e muitos anos, há séculos já, né? E é claro que toda pessoa que ouve isso e eu tenho potencial, então por que eu vou procurar, né, uma ajuda em Deus, por exemplo? Por que eu vou seguir a Deus? Por que eu vou caminhar com um povo, né, se eu posso resolver os meus problemas sozinho, né? Então, dali vem também aquela história assim, eu não participo de nenhuma igreja, mas eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações, né? Não então, acredito em igreja. Assim, aquela questão, né, do próprio ser humano ser autossuficiente e resolve todas as coisas, né? Mas isso é algo assim, é momentâneo também, né? Porque uma simples dor de barriga, né, te joga para baixo, e daí tu vai fazer o quê? Dizer, não, você pode, você tem potencial. Não, você vai correr atrás de uma medicação, do médico, de remédios e assim por diante, né? A gente vê os casos que nós temos aqui na nossa cidade, né, de gripe, de covid, de dengue, que tem assim aumentado muito, basta a gente passar na frente de um hospital. Sim. Né? Então, isso mostra o quanto nós somos vulneráveis, né? E é nessa hora que Jesus diz assim, olha, ei, eu quero andar contigo, eu quero acompanhar você, né? Eu quero acompanhar você. E eu vejo também, assim, muitos desses mentores, desses coaching, eles usam, sim, o nome de Deus muito, né? Porque se a gente for olhar uma parte de Jesus, ele foi também aquele cara que disse assim, olha, a tua fé te salvou, né? Levanta, você tem potencial, vai. Quando Jesus envia os seus discípulos, vocês vão sem levar nada junto, vocês vão conseguir, e eles de fato retornam assim, maravilhados daquilo que eles experimentaram, né? Então, num certo ponto, Jesus ele foi isso, né? Mas uma das coisas que Jesus ele sempre relembrava e continua relembrando assim, né? De que nós precisamos dele e de que nós somos chamados a viver longe do pecado, né? Nós precisamos viver arrependimento. O que é esse arrependimento? É reconhecer que nós, como seres humanos, nós somos maus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do outro para nós vivermos a nossa vida. E quando alguém diz para mim assim, você pode tudo, você consegue, ele está fazendo o quê? Ele está tirando Deus do campo e ao mesmo está tirando você também da sociedade, né? Porque sociedade é você viver em comunhão com os outros, né? Sim. O maior castigo de alguém que está preso é ele viver na solitária, porque ele sofre isso, né? Não sei se você assistiu o filme O Náufrago. Sim. Né? Tom Hanks, né? Wilson! Wilson! Quer dizer, uma bola de basquete que ele queria... Vôlei era. Acho que era bola de vôlei. Vôlei, né? Vôlei? Pode ser, já faz tempo. Né? Tom Hanks era novinho ainda. Mas ele, né, usa aquela bola, né, para conversar, né? Por quê? Porque a necessidade
de ter alguém ali do seu lado, né? Nessa hora iria adiantar dizer assim, você tem potencial, você pode. Não pode, né? Então a gente vê isso muito como uma onda também, eu diria até uma modinha, né? E uma das coisas que me preocupa muito é quando, por exemplo, pessoas que usam o nome de Deus, né, para ajudar a levantar alguém, né, e quando esquecem, por exemplo, de falar da necessidade que o ser humano tem de reconhecer também os seus erros e as suas falhas, né? Porque eu volto a dizer, nós somos maus, né? Quando a gente olha ali em Atos, quando o povo recebe, né, o Espírito Santo e os discípulos, então, eles precisam tomar uma atitude, né, porque tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus agora precisava ser colocado em prática, né? E Pedro, que era um pescador lá, um cara iletrado, né, ele assume, né, a oratória lá e começa a falar, e ele fala para os cabeças lá dizendo assim, olha, vocês, né, conta primeiramente toda a história do povo de Israel, e quando chega então aquele que foi tanto tempo esperado, vocês o penduraram no madeiro, mas agora o que vocês têm que fazer? Agora ele diz assim, vocês precisam se arrepender. Se arrepender. Era o que Pedro disse a todo aquele povo. Alguns ouviram isso. Se arrependeram e mudar de vida. Outros continuaram naquela mesma cisma. Não, nós estamos certos, vocês estão errados, né? Aceitar que tem que se arrepender já é um caminho grande, né? Aceitar o arrependimento, entender que tu tá errado, é tão difícil também, né? Porque às vezes machuca, né, pastor? Sem dúvida, né? Ainda mais em relações, às vezes, pessoais, com familiares próximos, é complicado dizer assim, pô, eu tô errado, né? Tem ego, tem orgulho, tem muita coisa envolvida, né? E é interessante, né, que esse ego e esse orgulho, se nos trouxesse algum benefício, mas ao contrário, ele só estraga, ele mata a gente por dentro. A falta de perdão, né? A falta de perdão é você ter um vidro com veneno, tomar esse veneno, mas querer que o outro morra. A falta de perdão é isso, né? Então, você sofre com isso. Você vai dormir, tá lá junto, vai trabalhar, tá lá junto, vai passear, tá lá junto, né? Então, o que precisa acontecer? Arrependa-se. Peça perdão pelos seus erros. Fez algo errado, vai lá e pede perdão. Alguém te fez algo errado, perdoa. Não fica carregando esse peso junto. Você não precisa disso, né? Afinal de contas, foi por causa disso que Jesus foi e se permitiu ser levado até a cruz, né? Sim. Não foi o povo que levou ele se permitiu ser levado, porque ele poderia, né, muito bem ter acabado com tudo isso, mas ele deixou ser levado até a cruz para que a gente entendesse o que é perdão, para que a gente entendesse que não vale a pena ficar remoendo cismas, mágoas, feridas do passado que destroem amizades, famílias e assim por diante. Pastor, esses dias também lá em casa a gente estava conversando sobre o pastor. Existem vários núcleos, existem vários setores, tem uma gestão, né, financeira, administrativa, porque nós, às vezes, a gente só vai lá domingo de manhã, senta lá, 1 hora, 1 hora e meia e vai embora. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja tá segunda de manhã, tá aberta, tem toda uma estrutura e várias pessoas envolvidas. Não diferente com uma empresa, eu acredito. Tem pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam do outro. Algum setor rende mais do que outro e tem que trazer para cá e aqui segurar e administrar ego. E o senhor procura, porque a gente tem o senhor para pedir, às vezes, quem orienta o senhor, como é que o senhor trabalha isso? Porque eu imagino que veio um mundo de reclamações, situações, e pastor não tá bom assim, pastor não tá bom assado. Como é que o senhor administra isso mesmo? Porque o senhor também é um humano, né? Como é que o senhor administra isso dentro da igreja? Toda esse murmúrio que vem dos próprios fiéis, né? Porque não deve ser fácil.
faz um velório, faz um enterro, um adoecido, essa energia também cai no senhor, né? Sem dúvida, né? Uma hora tá celebrando o aniversário, outra hora o nascimento de alguém, ou um batismo, daqui a pouco morre alguém, depois está celebrando um casamento, quer dizer, é algo assim, e isso é rotineiro, né? Isso é contínuo, né? Mas uma das coisas, assim, nos últimos anos, uma pessoa veio me procurar, né? E veio, assim, falar seriamente, assim como você acabou de dizer, assim, ó, né? Tá, como que você faz? Como você age, né? E aí ele contou a experiência que ele tinha, né? Que ele estava tendo de ter alguém que era o mentor dele. Alguém que ele poderia abrir o coração, que poderia chorar junto, né? E aquilo, assim, para mim foi algo, assim, fantástico, porque eu também procurei uma pessoa e hoje a gente tem uma amizade muito legal e além disso a gente tem um grupo, né, de 6 pessoas que a gente se reúne semanalmente e conversa. Nossas conversas são online, né? Porque tem gente do sul, tem gente do norte, mas Semanalmente. a gente conversa, né, sobre isso. Então é um papo de 1h30, assim, né, que a gente procura. E é claro, dentro desses 6, então eu tenho contato com alguém aí que eu considero ele como meu mentor, aquele que caminha junto. A gente tem praticamente o mesmo tempo de pastorado, mas a gente tá um do lado do outro, né? Sim. E assim, é interessante que às vezes algumas coisas que ele me diz assim, eu ouvi um dia você falando isso, né? Ele também é um pastor, né? E assim, nossa, isso me chamou muita atenção, né? Então, assim, olhando aquela questão assim, pô, mas o cara tem mais experiência, tem mais bagagem do que eu, né? Nossa, eu falei algo que impactou a vida dele, né? Então, mas não é eu, na verdade, a gente sabe quem é que faz isso, né? Então, Deus, ele age e nos usa, né? Apesar das nossas falhas, né? Então, eu tenho tido essa prática, assim, de poder, nos últimos anos, ter essa experiência, né? E isso me levou também a pegar alguns pastores mais jovens e caminhar com eles da mesma forma. Dá trabalho, né? Mas eu sei que se a gente não faz isso, né? A gente de fato começa a caminhar sozinhos e sozinho não tem como caminhar, né? Porque aí a gente deixa que o orgulho, né? As feridas e até as mágoas às vezes, né, e as pressões das comunidades ou da comunidade, né, venham a sucumbir aquilo que você foi chamado para ser e fazer. Sim. Por mais que a gente não entenda às vezes, mas o pastor também é humano, né? Tem Então, dificuldades, ele fica doente. né? Estou passando aí, terminando uma gripe, assim, de uns 14 dias, assim, ó, que me deixou alguns dias de cama, assim, né? Então, a gente passa por isso, passa por situações. A minha esposa já passou por um câncer, glórias a Deus, né? Que foi vencido faz 12 anos agora, né? Então, assim... Já fazem 12 anos. 12 anos. 2012 foi isso. E ela fez químio, fez todo o procedimento, né? Todo o procedimento, né? Passou aí numa boa, era um melanoma, né? Um câncer bem agressivo, mas assim, a descoberta, e não foi nossa descoberta, né? Porque Deus de alguma forma também usou momentos ali assim, uma reação alérgica nela, que procurou um médico, e o médico viu aquilo lá assim, que nem imaginou ir no médico por causa daquele sinal, né? Porque um sinal é um sinal, quantos sinais cada um de nós tem, né? E o médico já chamou a atenção dela e disse assim, vou te caminhar para um especialista, né, nessa área ali. Mas até então tudo normal, né? Era só mais um outro médico, né? Mas aí quando também veio um oncologista, né? Retirada de tumor, o coração balança nessa hora, né? Então, teus guris estavam com jovens ainda? Sim, o Lucas estava com 12 para 13 anos. O Lucas é o mais velho, né? Mais novo. Mais novo. E o mais velho tava com... O mais novo tava com 16, 17 anos. Então, bem... Na fase da adolescência, assim, né? E eu sei que é muito pessoal isso, pastor, mas nessas situações, assim, o senhor chegou a questionar por que Deus? Por que a minha esposa? Por que a pessoa que eu amo?
Porque às vezes a gente faz isso, né? Aham. Eu acho que não. Sabe por quê, Ivan? Porque a Amélia ela foi muito forte. Eu desabei. Eu desabei. E ela chegou do meu lado e disse assim: Ei, levanta, Te acalma. vamos em frente. Ela que Devia foi ser o contrário, né? E de fato, assim, né? Então, eu logo conversei com uma irmã da Amélia, que a gente tinha muita proximidade, né? Assim, e porque eu precisava, né, levar isso para alguém, né? E a Amélia estava tranquila, né? E disse assim, poxa, né? Se ela tá tão tranquila, por que que eu tô aqui, né? Então, ali foi de fato dizer assim, ó, Deus, é contigo, né? A gente conversou a questão de morte, até porque, querendo ou não, era um câncer, né? Era uma neoplasia maligna, e a gente sabe, só o nome câncer, Já ele assusta, já já assusta. assusta, né? Então, a Amélia chegou a falar principalmente com o Marco, que já tinha um entendimento maior dessa possibilidade de acontecer, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente se assustou, né? A gente também encarou de frente, dizer assim, olha, Deus vai estar nesse caminho, Sim. né? Então, A Amélia que aguentou. os Foi tiros de tudo quanto é lado. foi a estrutura mesmo. A gente Foi. vê a força dela, assim, até o respeito que as mulheres, principalmente as mulheres, assim, e a referência que ela é lá para a comunidade, né? Sim, sim, sim. Então, Aham. isso também deve ser importante na vida de um pastor, né? Porque eu imagino, não imagino como um pastor não vai ter uma esposa parceira, né? Porque isso não tem horário, isso tem várias Aham. situações, porque não é um trabalho fácil, né? Quem olha de fora, assim, a gente entende que tem toda a questão do dom, tudo, mas é todo dia, né? Sim. Todo dia. E até mesmo, né, quando a gente entrou no ministério, assim, né? A gente entrou junto, né? A Amélia, ela nunca pensou em ter Ela uma sabia onde estava se profissão, metendo. exatamente, uma profissão fora disso, embora ela tenha a formação dela, né? Mas ela nunca pensou assim, eu vou seguir o meu caminho, a minha profissão. Não, a gente tomou essa decisão, né? Financeiramente para nós, claro que, né, se ela tivesse um trabalho, um emprego, seria totalmente diferente. Mas Deus, ele nos supriu, né? Deus nos supriu. E hoje, assim, eu louvo a Deus porque a gente está com os nossos 2 filhos casados, os 2 formados, né? Tem um bom emprego. Então, eles têm, assim, um caminho para trilhar, Sim, né? Assim, além de que, né, a Amélia, desde a da infância, estando ao lado deles também, sim. né, conseguiu colocar para eles uma ética e uma moral assim, né, tremenda, né? Sim. Então a gente louva a Deus muito por isso também, esse cuidado que ele teve conosco, né, de suprir todas as necessidades. E é tão difícil, né? A gente vê lá em casa também, de poder estar a esposa junto, ter essa estrutura, e é cada vez mais difícil, né, pastor? O casal, um conseguir não trabalhar, né? E a gente vê a falta que faz, porque hoje em dia, se nós não estamos presentes, os pais, vai estar a internet, o amigo, alguém sempre está ocupando Sim, espaço, né, sim, pastor? sim, sim. E eu vejo essa preocupação lá com a igreja luterana em buscar no jovem, no adolescente, esse espaço. Que também não deve ser fácil esse trabalho com o adolescente, né? Porque a gente olhando, hoje toda a sociedade não é para Deus, né? É consumo, é a música, é a televisão, parece que é para outro caminho, né? Esse trabalho, esse trabalho com adolescente eu vejo nadar contra a maré, né? Literalmente, porque assim você tem que estar todo dia com coisas novas, ideias novas, e precisa ir atrás sempre ao encontro, porque os pais não ajudam muito, né? A maioria dos pais não estão nem aí, né? Os pais preferem que os filhos fiquem em casa ali, seja na internet, seja onde for ali, mas que alguns, né, não vão para a igreja, né? E aí, por outro lado, tem as crianças que dizem, ei, pai, hoje tem culto, vamos, que eu quero ir para o culto infantil, né? Pai, me leva no grupo de adolescentes no sábado à tarde, eu quero ir, eu preciso ir. Sim. Então a gente vê assim o contrário acontecendo, que seria o natural, né, dos pais, né,
levarem seus filhos, ensinarem seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. E a gente vê muitas vezes os filhos ensinando os próprios pais, pegando no pé do pai, vamos para a igreja, pai. Sim, Pastor, o senhor falou dos PIA, tem um, acho que vai para os Estados Unidos, vamos ter um americano aí? Pois é, já tá lá trabalhando lá. Ele tá Desde fevereiro lá. E ele vai ficar visto permanente? Como é que tá isso? Ele tá trabalhando lá, né? Então, tudo depende de como vai a empresa lá, né? Através de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que abriu uma filial em Miami, e ele tá lá tocando essa empresa, né? Sim. É uma empresa de engenharia, né? Então, tá lá. Então, dizer assim, vai voltar algum dia, não sei. Tudo depende de como as coisas vão acontecendo lá também, né? Sim. Então... E o senhor e a Amélia estão tranquilo? Como é que tá? Longe do... Por que eu pergunto isso? É interesse próprio? Porque a minha mais velha tá com 14 e ela fala muito, muito, muito. Em Canadá, Estados Unidos, Alemanha. E isso já me incomoda agora, né? Isso que a médio e longo prazo, como é que é de verdade? Assim? Ainda mais vocês que conviveram em família, né? Às vezes quem tá longe nem dá tanta bola, mas vocês têm uma união, mas agora ela fisicamente tão longe, né? Sim. A gente se vê um pouquinho agora. Eu me vejo quando eu saí de casa, né? Então, e um mês voltava para casa, mas a gente vê assim qual era a reação de repente do meu pai e da minha mãe na época, né? Principalmente da minha mãe, que a gente sempre tinha uma afinidade maior, né? Mas assim, Ivan, a gente começa a sentir assim, né? Um pouquinho poxa, nosso filho, né? A gente sabe que ele tá bem, que ele tá feliz, que ele tá realizando um sonho dele e ele se dedicou para isso, ele estudou para isso, ele foi atrás disso, né? Então, isso nos deixa com muita paz, né? Sim. Muito alegres pelas conquistas que ele tem. Mas é claro, né? A gente tem saudade, né? Não sabe quando ele vem ou quando a gente vai ainda, né? Mas é uma das coisas que, de repente, daqui para frente vai ser aquele negócio assim, né? As viagens vão ter que ser um pouquinho mais longas, né? Sim. Do que simplesmente aqui. Até mesmo porque a gente nunca ficou longe, né? Com eles nunca, porque a gente estava no Rio Grande do Sul, estava em São Paulo, estava aqui em Joinville, e ele estudou aqui, fez o Desk aqui, então todo dia estava em casa. Quando casou, sempre morou aqui pertinho, então Sim. a gente se via várias vezes por semana, né? Então agora isso muda, né? Claro que a gente tem a facilidade da internet hoje, né? Que você faz uma chamada de vídeo, aí você consegue ver e conversar. Então, claro que isso facilita Minimiza, bastante. né? Minimiza. Vai te acostumando então, né? Eu já tenho um combinado com ela lá. Elas vão começar a namorar com 25, primeiro beijo, e depois elas vão pensar em casar. Sim. Tu acha que elas vai dar certo esse meu combinado? Muito certo. Muito certo. Vai nessa fios aí, paizão, vai. Bom, pastor, o senhor falando agora dessas questões dos locais que o senhor passou, como é que funciona isso dentro da igreja? O senhor está em Piraberaba. O senhor encerra a carreira em Piraberaba ou existe a possibilidade de ir para outro lugar? Como é que funciona isso dentro da igreja luterana? Dentro da igreja luterana, assim, a gente tem um período mínimo que você pode ficar numa comunidade. Mínimo, que são 3 anos, né? Então, antes de 3 anos, para você pedir uma transferência, você tem que pedir uma autorização da sede de Porto Alegre e tudo mais. Mas, além disso, não existe, assim, um limite máximo. Uns anos atrás se falava assim, um período bom, 6, 7 anos, mas isso também hoje já caiu por terra, porque a própria igreja ela percebe que quanto mais tempo, né, os pastores estão numa comunidade, mais eles conseguem desenvolver também uma atividade, um trabalho, né? Antigamente eu falo que uns 25, 30 anos atrás, existia muito aquela questão assim, o pastor não pode ficar muito tempo numa comunidade, numa igreja, porque ele se torna amigo das pessoas e depois não vai mais conseguir falar a verdade para elas, né? Mas isso é uma questão de maturidade também, né? Porque
Se eu tenho amigos meus e eu vejo que eles não estão agindo da forma como deveria, eu como amigo vou ter que falar, dizendo, ó, esse caminho aí tá errado, né? E até por conhecer, às vezes, tem até uma melhor, como pastor, uma melhor maneira de chegar naquela, Sim. por conhecer ela, né? E é claro que isso também é uma questão de perfil, né? Porque de repente vão ter pessoas que não vão conseguir fazer isso, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, a gente viu, assim, que nesses 20 anos, assim, a gente também já enfrentou alguns desafios aqui na comunidade, principalmente no início, assim, né? Que havia uma certa resistência, né? Mas hoje a gente vê, assim, o quanto as pessoas também valorizam o trabalho e a gente consegue caminhar com parceria. Tudo é 100%? Não, tem e continua tendo os desafios, né? Mas eu louvo a Deus assim por esse tempo e também da forma como a gente tem crescido, né? Hoje em dia nós estamos com 4 pastores na comunidade, né? Tem o Lucas, que é formado já, e a esposa dele, que está ainda concluindo seus estudos, né? Que é a Aline, né? Mas a gente A está... Aline também é pastora. A Aline está fazendo estágio agora e a partir do ano que vem é pastora também, né? Então a gente está assim em 4, né? Além da minha esposa e da esposa do pastor Israel também, né? Que a gente tá ali junto, né? Então, na verdade, a gente tá 3 casais assim à frente dos ministérios Sim, na comunidade, né? interagindo. Além de que a gente tem uma gama muito grande também de líderes, né? Do qual a tua esposa também faz parte, né? Então, dos vários segmentos das atividades que nós temos hoje, desde crianças de 3 anos de idade até a terceira idade, né? Então, pessoas ali que a gente tenta de alguma forma acompanhar ou abrir um espaço para que elas possam dizer assim, eu tenho lugar aqui e eu posso caminhar junto. Então, pastor, passa bem rápido aí, chegando já no final, né? Passa muito rápido, né? Mas falar de Deus e eu, pessoalmente, pastor, tenho muita gratidão ao senhor. Procurei o senhor menos vezes do que deveria, mas todas as vezes que o senhor me recebeu lá, que eu tive a humildade de ir até o senhor me deu palavras que me ajudaram. Eu não tenho dúvida nenhuma, que a minha esposa Tatiana ter entrado de cabeça na igreja tem muito a ver com o senhor, ela tem muita gratidão ao senhor, ao apoio do senhor, e essa entrada dela na igreja refletiu na minha família e reflete em mim. Acho que humildemente eu tenho que dizer que hoje Deus e Cristo está na minha família, infelizmente, muito mais por intermédio do trabalho da minha esposa do que o meu pessoalmente. Mas ele só está lá, minha esposa só está fazendo isso e a gente está em união como família por causa do Senhor. Sim, o Senhor agregou muito. A entrada do Senhor na minha família por intermédio muito mais da minha esposa do que de mim, da ida aos cultos, a gente foi mais aos cultos por causa do Senhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus, por intermédio do Senhor, está cuidando da minha família. Então, que o Senhor tenha... Porque a gente, às vezes, não... É um mundo muito mais de críticas, né? A gente agradece muito pouco, né? Mas que o Senhor tenha certeza disso. Se a minha família é melhor hoje, é porque Deus, por intermédio do Senhor, tem ajudado, tá? Amém. Obrigado, Ivan, por também ter sido um instrumento de Deus, né? E eu creio que é toda honra e toda glória para Ele, né? Mas eu louvo a Ele também por isso, né? E da mesma forma vocês também, né? Eu me lembro lá dos tempos, né? Das nossas conversas, Sim. Das tuas falas lá do Rio Grande do Sul ainda, né? Então, sim. É muito bacana também ver as suas filhas crescendo junto e eu vejo assim, Ivan, porque o início da nossa conversa foi dessa questão assim de como colocar Deus de fato em primeiro lugar na nossa vida, né? Não é simples, não é um bicho é simples, não é um bicho de 7 cabeças, né? Como muitas vezes a gente faz, né? Paulo, ele diz que a gente precisa orar em todo tempo. E só que a gente leva isso para esse sentido literal, dizendo, mas será que o tempo todo eu tenho que ficar em oração, né? Não tem como, né? Eu gosto muito de uma frase que Martinho Lutero usou no período da Reforma, que ele disse assim, o operário quando está lá na empresa,
ele tem que ter a consciência de que quando ele está fazendo uma peça lá, né, colocando a mão na massa lá, ele precisa estar orando a Deus para que Deus esteja abençoando aquela peça e por onde ela passar, ela seja bênção na vida das pessoas, né? Tá o outro lá tirando leite de uma vaca, né? Que ele esteja agradecendo a Deus, né? E orando para que aquele leite de fato sirva de alimento, de sustento. Tá alguém, e ali ele coloca então a mulher, porque era a cultura da época, varrendo a casa, esteja lá dizendo assim, olha, né? Obrigado, Deus, porque eu tenho essa casa aqui, e está fazendo isso, louvando, honrando e orando a Deus. E eu vejo que é isso que a gente precisa, é levantar de manhã e dizer, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me dá, e seja à frente dos meus passos, cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida do estudo dos meus filhos, quando chegar no trabalho, de orar por aquele ambiente, né? A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que onde alguém que crê em Deus coloca a planta do seu pé, esse lugar se torna santo. Porque a gente tem poder? Não, é porque Deus ele está lá. Onde a luz de Cristo está, ela vai iluminar. E é isso que precisa acontecer. Então imagina você chegando na empresa de tal forma, né? Pedindo a bênção de Deus naquele lugar, mas agindo também como um filho de Deus, não só reclamando, né? Mas abençoando as pessoas, trazendo um sorriso, cumprimentando, vai fazer toda a diferença. E esse é o ponto exatamente que a Bíblia nos chama para a gente viver Cristo a cada instante, a cada momento, né? Esse nosso momento aqui, ele é um momento de louvor a Deus. Por quê? Porque nós existimos para isso. E quando a gente coloca isso em prática, então a gente vai entender que nós existimos para isso e isso será um reflexo para a sociedade. A crítica vai ficar de lado, a reclamação, a murmuração vai ficar de lado, mas vai nascer o que? O louvor, vai nascer a gratidão, vai nascer o contentamento, a satisfação, né? De poder chegar num trabalho e dizer assim, ó, eu tenho daqui o meu sustento. Eu posso chegar no final do mês, mesmo que não seja que de repente eu acho que eu merecia, né? Mas eu tenho meu sustento. Mas seja grato a Deus. Quantas pessoas não têm isso? Show de bola, pastor. Pessoal, esse foi mais um Podville com o pastor Carlos Luiz Krieger. Lá. Isso aí, Ivan. E que Deus abençoe vocês aí que nos acompanharam. Volto a dizer, gratidão a vocês que têm acompanhado o Podville. Repito, a ideia do nosso podcast é agregar valor. A gente, pastor, conforme eu falei para o senhor no começo, eu não procuro meme de polêmica, eu não procuro causar na internet, porque eu acho que isso já está cheio e eu não queria que a minha família, minhas filhas, eu não quero que minhas filhas consumam isso também. Então, também não quero fazer esse tipo de produto. A ideia é trazer um pouquinho da palavra, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entretenimento, para dar esse retorno, pastor, porque eu estou há quase 20 anos aqui em Joinville, e a Joinville me deu minha esposa, me deu minha família, me deu minhas filhas, e trazer esse conteúdo é um grãozinho de areia assim, que eu quero devolver para Joinville, para a nossa cidade. Que legal, Ivan. Tá bom, pastor? Gratidão tá aí. E, pessoal, obrigado aí pela audiência, pastor. Mais uma palavra. Uma palavra final, somente dizendo, de repente você que acompanha também esse canal, esse programa, assim, tá passando por uma dificuldade, procure ajuda, né? Deus, ele está aí, mas se você tem a possibilidade, procure, vai numa igreja onde a palavra de Deus ela é ensinada, onde ela é vivida, né? Porque vai fazer a diferença. Está com problema no seu relacionamento, procure Deus, procure ajuda. Não permita que o divórcio chegue para daí se questionar, por que eu não fiz algo antes? Seus filhos estão com problema, né? Faça algo agora, há tempo ainda. Deus te abençoe. Um forte abraço, beijão no coração de cada um de vocês. Show de bola. Valeu, pastor Carlos. Valeu, pessoal. Mosca, obrigado aí pela parceria de novo, tá? Podville. Até o próximo episódio. Um abraço.